Oi, tudo bem? Continuando nossa série de dicas sobre escrituração contábil fiscal, a ECF, vamos ver os passos para a escrituração correta do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL do período. Antes de começarmos, sugiro que você consulte a nota técnica da escrituração contábil fiscal, ECF, número 003, de 30 de setembro de 2015, através da qual a Receita Federal esclareceu todos os procedimentos que veremos a seguir. Os procedimentos que nós vamos ver, eles independem aí do regime de recolhimento da empresa. Se a empresa tiver recolhimento anual ou trimestral, o procedimento de lançamento aí do prejuízo fiscal do período e da base de cálculo negativa, ela vai ser o mesmo. Isso não tem variação. O único detalhe que nós temos é o seguinte: se eu estiver rodando no PVA um arquivo de empresa com recolhimento trimestral, o PVA ele vai apontar esses erros, conforme a gente vai até demonstrar para vocês aqui, só que o PVA ele chama o erro para a gente sempre no primeiro trimestre, mesmo que eu não tenha nem lançado esse primeiro trimestre. Então muitas vezes o primeiro trimestre está correto e o PVA está indicando aquele primeiro trimestre como problemático, entendeu? E aí a gente tem que investigar ali para ver qual trimestre que está o problema. Analisando o arquivo pelo e-auditor, a gente já não vai ter esse problema. Lá no e-auditor a gente indica exatamente qual é o trimestre que nós temos que fazer a correção, tá certo? Então vocês vão observar aqui na tela como é que funciona essa informação do PVA. Nós vamos discutir com vocês aqui o prejuízo fiscal, né, e a base de cálculo negativa lá da CSLL. Vocês estão vendo aqui na tela que o PVA apontou as situações que a gente vai discutir. Então, entrando pelo PVA e buscando o erro por ele, o PVA, como eu tinha comentado com vocês, apresenta o erro no primeiro trimestre. Vocês podem ver que a gente nem lançou o primeiro trimestre. Esse arquivo ele foi feito justamente para isso. Eu não tenho lançamento nem no segundo e nem no terceiro. No quarto trimestre que eu fiz o lançamento. Então, se a gente for basear a verificação disso daí com as informações do PVA, eu vou ter que procurar esse trimestre para acertar. Se eu rodar o arquivo no e-auditor antes, aí a gente já te dá aí o trimestre correto para a gente corrigir. Então vamos ver agora o procedimento correto para fazer o lançamento da base de cálculo negativa, da contribuição social sobre o lucro líquido e do prejuízo fiscal. A gente validou um arquivo com apuração anual para esse nosso exemplo e o PVA está apontando aí, né, o problema lá no prejuízo fiscal e o problema na base de cálculo negativo. Então vamos ver como é que a gente faz para resolver isso. Segundo a nota técnica 3 aí da ECF, nós temos que seguir esse procedimento obrigatoriamente, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a verificação dos valores que estão lá no registro M300. Então, a gente vem aqui no PVA, lá na parte do imposto de renda, essa é a empresa do lucro real, né? Vem no LALUR e abre a parte A, que é a demonstração. Vou expandir a tela aqui, pessoal, para ficar mais fácil para a gente ver. Na minha demonstração, eu tenho que pegar os valores da linha 175, que aqui a gente tem um lançamento negativo, né? Somado com os valores da linha 349, que é referente à atividade rural. Isso se, né, a empresa tiver essas duas atividades para serem somadas, senão a gente não tem essa necessidade. Identificados os valores ali que a gente vai utilizar, a primeira coisa que nós vamos fazer é a criação de uma conta de prejuízo fiscal de período anterior no registro M010, para o tipo de tributo I, que é o imposto de renda da pessoa jurídica. Então vamos dar uma olhada aqui como é que a gente faz. O registro M010, ele está aqui vinculado à parte B das contas, identificação da conta da parte B. Então eu tenho que criar uma nova conta aqui, um novo lançamento. Clico ali no mais para ele criar esse lançamento. Eu posso usar uma conta antiga, se eu já estiver trazendo esses saldos anteriores. Então é só eu me atentar para a data da criação da conta. Se essa minha conta eu já estiver utilizando, eu vou usar a data efetiva da criação. Vamos supor que eu estou fazendo um lançamento aqui com base numa conta criada lá em 2015. Então a data da criação da conta vai ser 31/12 de 2015. Eu posso fazer esses lançamentos também criando uma nova conta. Na nossa simulação a gente vai utilizar a criação de uma nova conta, que é o mais comum de acontecer. Então preencho o código da conta, coloco a descrição da conta, que é o prejuízo fiscal de períodos anteriores, indico a data da criação da conta, o código de lançamento de origem não tem necessidade, essas outras informações aqui de data limite eu também não vou utilizar,
esse tipo do tributo, a gente tem que observar para ver se o PVA abriu aqui certinho, que é o imposto de renda. O saldo inicial. Se eu estiver utilizando já uma conta criada em períodos anteriores, esse saldo inicial vai ser o nosso saldo final da conta lá do período anterior. Como a gente está criando uma nova conta para esse período, meu saldo inicial vai ser 0. E aí a gente faz a indicação do D para utilizar para prejuízo de valores no período. Salvo, está aqui minha conta criada. Depois eu venho aqui nos lançamentos sem reflexo na parte A, que é o registro M410, para fazer justamente a referência. Então eu tenho que criar esse lançamento, já que eu não tenho ele aqui. Clico no mais para criar o lançamento, defino, uso o código da conta que eu acabei de criar agora. O valor tem que ser o valor que a gente apurou lá no princípio, né? Quando a gente fez a contabilização ali da linha 175 com a linha 349 lá do registro M300. Uma coisa muito importante, o indicador. Nós temos que usar esse indicador de lançamento aqui correto. Como a gente está fazendo o lançamento aqui do prejuízo do exercício, nesse momento nós temos que usar o PF. Uma das coisas que traz mais problema aí para a nossa escrituração é o indicador. Pelo menos o que a gente acompanha aí com vários clientes, a dificuldade na geração do indicador. Se eu colocar o indicador errado aqui, o PVA vai me dar erro, o auditor vai me dar erro e a gente vai ter que corrigir. Então, muita atenção na hora de selecionar esse indicador. No lançamento do prejuízo fiscal, nós vamos usar o indicador PF, que justamente indica o prejuízo no exercício. Preencho esse campo aqui com o N, o não. Preencho o histórico, que seria o quê? Prejuízo fiscal no exercício de 2016, que é o exercício que nós estamos informando. Pronto. Salvo. Está feita a primeira parte da escrituração do prejuízo fiscal do período. Agora vamos ver os procedimentos para fazer o lançamento da base de cálculo negativa. Esse procedimento é bem similar ao lançamento do prejuízo, porém em outros registros. Então nós vamos aqui no LACS, seleciono a parte A, justamente para quê? Fazer a identificação dos valores que nós vamos utilizar. Então eu vou contabilizar o valor da linha 175, que é a base de cálculo da CSL. Vocês podem ver que está negativo aqui. E havendo aí uma outra atividade, eu vou somar com os valores da linha 349. No nosso exemplo aqui, como a gente já disse, né, a gente não tem informação lá da atividade rural. Então, o procedimento para fazer essa escrituração, eu venho aqui na parte B das contas, acesso o meu registro M010 e vou fazer o mesmo procedimento anterior. Vou criar a minha nova conta. Código da conta, a descrição. Eu vou informar a base de cálculo negativa de períodos anteriores, a data da criação da conta, como no nosso exemplo nós estamos usando uma conta nova, não é? Eu vou manter aqui o 31/12/2016, lembrando, né? Se eu estiver utilizando uma conta já antiga, que eu estou fazendo esse controle, eu vou usar a data de criação dessa conta. A gente tem que observar que o tipo do tributo aqui tem que estar marcado C, né? Isso aqui não é uma coisa que eu altero, isso já vem pronto aí do PVA. O saldo inicial, no nosso exemplo, vai ser o 0, porque é uma conta nova, né? Lembrando que se fosse uma conta antiga, seria o mesmo valor do saldo final anterior. E aqui no nosso indicador eu vou usar o D, indicando também o prejuízo. Salvo e vamos para o lançamento aí no registro M410. No mesmo molde que a gente viu lá do prejuízo fiscal, eu vou criar esse lançamento aqui, seleciono a conta que eu acabei de criar para a base de cálculo, informo o valor do lançamento. Novamente, a gente tem o indicador do lançamento. Agora que nós estamos fazendo o lançamento da base de cálculo negativa, nós vamos utilizar o código BC, que indica, né, que é o lançamento da base de cálculo negativa da CSLL. O histórico também vai seguir esse mesmo padrão, que vai ser o base de cálculo negativa no ano de 2016. E mantenho o N nesse campo. Pronto. Salvei. Está feito o meu lançamento do prejuízo fiscal do período e da base de cálculo negativa também da CSLL. Duas observações importantes que nós temos para fazer aqui. Uma em relação ao prejuízo fiscal e outra em relação à base de cálculo negativo. Vamos dar uma olhadinha aí na tela. Se houver compensação de prejuízo fiscal em períodos posteriores, deve ser utilizado a conta que foi criada, né, na parte B para compensação no registro M300. Nós vamos usar as linhas de código 173, 174, 347 e 348 do M300 com o tipo de relacionamento 1, lá com conta na parte B.
Já lá no lançamento da base de cálculo negativa, a observação é a seguinte: havendo essa compensação, não é, a base de cálculo negativa da CSLL em períodos posteriores deve ser utilizado essa conta, né, que foi criada na parte B para compensação já no registro agora M350, com as linhas 173, 174, 347 e 348 do M350. O tipo de relacionamento também vai ser o código 1, com conta na parte B. Gostou? Na próxima semana vamos falar sobre a recuperação da ECD com o encerramento do exercício diferente dos encerramentos da ECF. Para não perder nenhum dos nossos conteúdos, inscreva-se agora no nosso canal no YouTube. Até a próxima!